Nesse terceiro vídeo que eu estou gravando para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre discernimento espiritual. E o discernimento espiritual dos 9 dons do Espírito, na minha opinião, para quem trabalha com inteligência espiritual, é o mais importante. Muitos de vocês são adeptos, né, da batalha espiritual, da intercessão profética, do mapeamento, gostam disso. E eu aconselho a vocês que quando orarem a Deus para buscar o batismo com o Espírito Santo, se caso já sejam batizados com o Espírito Santo, buscarem os dons espirituais, que busquem o dom de discernimento de espíritos. Porque é o dom que nos traz uma certa segurança na hora de entender os processos espirituais e tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Primeiro porque quando nós paramos para pensar em mundo espiritual, nós vamos sempre comparar o que é espiritual com o que é invisível. Então eu estou aqui no ambiente, na minha sala, então eu tenho aqui o meu sofá, minhas almofadas, minha cortina está ali e tem uma tomada ali atrás, eu acho que é. Não, uma chave de luz da varanda e eu estou no mundo físico. Então eu consigo ver tudo que está aqui, estou tocando nessas coisas, estão aqui. Tá? Agora, se eu for falar, o controle do ar está aqui. Se eu for falar de mundo espiritual, são coisas que eu não vejo, que eu não toco. Então, se você me perguntar quantas almofadas tem em cima do sofá, eu vou conseguir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 almofadas. Mas se você falar para mim assim, quantos demônios tem ao redor da sua casa? Eu não vou saber contar, porque eles são invisíveis. Mas eles estão ao redor? Claro que estão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e que os demônios, o Satanás, é como um leão andando ao derredor de quem ele possa tragar. Então é claro que ao nosso redor tem um cerco de anjos que nos protegem, e ao nosso derredor tem demônios. Eu aconselho você a assistir o vídeo Desvendando Satanismo 3 no meu canal do YouTube, que eu falo sobre o círculo de proteção. Um vídeo antigo, mas muito instrutivo, muito abençoado. Tem o Jairinho e a Cassiane comigo junto lá, fazendo um teatrinho, e o Carlinhos Félix fazendo louvor. É um vídeo muito legal. Então, o que importa nessa onda de batalha espiritual, de inteligência espiritual? O discernimento. É porque é justamente o dom de discernimento que vai te mostrar o que é verdade no mundo invisível. Eu preciso ser extremamente racional quando eu falo de coisas invisíveis, de coisas espirituais, porque se eu usar a minha subjetividade ou se eu usar a minha emoção, eu vou cair no conto daquilo que eu quero encontrar e não daquilo que eu de fato vou encontrar. Mais ou menos assim, para você entender um paralelo. O que tem inteligência espiritual, ele consegue pensar, calcular o que está acontecendo. Ele vai abrir um leque de variáveis para saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma família me chamou um dia dizendo que quando chegaram do culto em casa, a casa estava normal, fechada, eles abriram a casa, normal. Quando a mulher, dona da casa, foi entrar no quarto dela, que era uma suíte, tinha um cheiro muito forte de cigarro dentro do quarto. Então ela entendeu que um demônio estava dentro do quarto, que o preto velho, ela falou, acho que o Zé Pilintra, Pombagira, sei lá quem, estava dentro do quarto. Aí ela já teve uma visão, já teve um arrepio, já teve uns espasmos, resolveu ligar para que eu fosse na casa dela. Aí eu fui na casa dela. É óbvio que ela morava num predinho no primeiro andar. E eu entendo bem disso porque eu moro num predinho no primeiro andar. Quando eu cheguei nesse prédio, a primeira coisa que eu fiz foi olhar embaixo do prédio como que é a rua, o movimento, o que tem embaixo da janela dela, qual que é a janela do quarto, qual que é a janela do banheiro, o que tem. Então eu observei do lado de fora, antes de apertar o interfone, que o quarto dela, e obviamente ao lado a janela do banheiro é aquela basculante, sempre fica aberta, não é? Nunca fecha. E não é que nunca fecha, eles nunca fecham. E embaixo do banheiro, né, tinha ali um ponto de lotação de ônibus, de transporte coletivo. Então é óbvio que ficam pessoas paradas ali embaixo em determinadas situações, em determinados momentos do dia. Eu observei também que algumas pessoas ficavam ali na sala comercial, embaixo do banheiro dela, do apartamento dela, o apartamento dela em cima, embaixo, uma sala comercial tinha um pequeno mercadinho que vendia bebidas e tinha ali alguns clientes. Né? Então você imagina que tem um fluxo natural de pessoas e infelizmente fumantes, né? Vão naquele mercadinho justamente para comprar cigarro, bebida e etc. Alguns pegavam as suas bebidas, cerveja, e ficavam do lado de fora bebendo e fumando.
porque é proibido beber e fumar dentro do mercadinho. Também alguns que iam pegar o ônibus ficavam mais retirados do ponto. O ponto era, na verdade, um pouquinho para lá. Ficava um pouco mais retirado do ponto de ônibus, fumando. E dava exatamente embaixo da janela do banheiro. Como o basculante está aberto, então, obviamente, você sabe um pouquinho, né, da física, que os gases quentes eles sobem e os gases frios eles descem. Tá? Massas quentes, massas frias. Então a fumaça do cigarro é uma fumaça decorrente de combustão, ela é quente, mais leve que o ar é mais denso, então ela sobe em direção à janela do banheiro. Só que o que acontece? A casa está fechada, então a casa cria um vácuo dentro da casa. O quarto fechado e o banheiro fechado. A porta do banheiro estava aberta, mas a porta do quarto estava fechada. Criou então o que eu chamo de microclima. Você vai entender melhor quando você for tomar banho, hoje no seu banheiro, ou amanhã, ou o dia que for, e você fechar o box, você sabe que o box não é 100% fechado, né? Ele é uma paredinha de vidro que tem um respiro por cima. Você fechar o box, ligar o seu chuveiro quente e você tomar um banho quente, você vai criar naquele ambiente do box o microclima. Quando você abrir a porta do box, você vai perceber que a outra parte do banheiro, onde tem o sanitário, onde tem a pia, ele é mais frio. Não está quente como estava dentro do box, porque o vapor gerado pela água criou um microclima naquela parte. Então quando você abre a porta do box, você deixa vazar o ar quente do microclima, e quando você sai com o corpo quente para a parte restante do banheiro, onde tem o sanitário e a pia, você já passa um pouco mais de frio. Quem mora em regiões frias do Brasil vai entender melhor isso. Quem mora em regiões quentes, Nordeste, enfim, não vai saber nunca isso. Mas quem mora aqui no Sul entende que no inverno você sai do box quente dentro do mesmo banheiro e a área comum do banheiro é fria. Porque criou um microclima dentro do box. Por bem, quando a casa estava fechada, então não tinha microclima criado. Se algumas pessoas ficaram embaixo fumando, 2, 3 pessoas, uma vazão de fumaça de cigarro subiu e entrou pelo basculante, pela janela no banheiro e se depositou no banheiro, formando ali um microclima dentro do vácuo. Não foi para o quarto, para a casa, porque ele ficou dentro daquela bolha de vácuo. Quando os donos da casa entraram, abriram a varanda, criou o quê? Uma corrente de ar. O vácuo é puxado para fora. Quando ela abriu a porta do quarto, o ar que tinha fumaça de cigarro do banheiro veio junto nessa vazão, que o vácuo é rompido, e foi espalhado pelo quarto. Ela sentiu o cheiro forte de cigarro, que não estava em nenhum outro cômodo da casa, apenas ali, porque era o único cômodo que tinha janela basculante aberta. O que eu fiz? Eu fui lá, expliquei para ela toda a lei da física, para a família, e falei, vamos fazer um teste? Vamos descer comigo lá embaixo da janela do seu banheiro e vamos ver se nós não vamos encontrar ali vestígios de cinza de cigarro, bitucas de cigarro, etc. E nós fomos lá e de fato tinha 4 bitucas de cigarro e bastante cinza. Então ficou pelo menos 4 pessoas, ou 2 que fumaram 2 cigarros, ou 3 e um deles fumou 2 vezes. Enfim, tinha ali um vestígio de pessoas que ficaram fumando e era recente, ou seja, não era demônio. Agora o que acontece? O discernimento espiritual te faz ser mais inteligente que os outros no ambiente espiritual. E é o que eu quero para vocês, que são meus alunos mentoriados deste grupo. Que não sejam aqueles bobões que tudo é demônio, que tudo viu cova aberta, que tudo viu macumba em ponte, cabeceira de ponte, mata virgem, em cachoeira. Por quê? Porque você vai passar para os incautos, para os desavisados, você vai passar por super profeta, libertador. Mas quando eu souber disso, eu vou ter que dar risada e falar, ai meu Deus, lá vai aquela pessoa que não sabe nada de mundo espiritual, que não tem um pingo de inteligência e está dando mau testemunho ainda e falando groselha por aí. Então você tem que ter uma característica de pensar, discutir, entender, se envolver com as questões, buscar informação, estudar, sempre estudar e saber mais e mais e mais. E o discernimento vai te ajudar nisso. O discernimento vai te dar essa capacidade. Claro que estudar é tua responsabilidade, buscar, pesquisar é tua responsabilidade. Discernimento espiritual por si só não vai te dar capacitação. Capacitação é busca. Por isso que você está no grupo, tá bom? No grupo você vai poder aprender bastante, inclusive quando tiver uma situação como essa que eu citei, aprender comigo, me mandar um áudio, perguntar, pastor, olha, a situação é essa, o que o senhor acha? Tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus.